Boa tarde, pessoal. Eu já terminei de corrigir os experimentos 2, né? De fato, as notas estão bem piores que no experimento 1, porque, bom, é um pouco mais complicado. Muita gente não soube fazer gráfico direito, muita gente não soube analisar direito, fazer a linearização, então foi um pouco mais catastrófico, digamos assim. Bom, a menor nota eu acho que foi 5, alguma coisa assim. A maior parte das notas ficaram entre 6 e 7, né? E poucas notas ficaram próximos de 10, porque muita gente não entendeu o espírito, né, do experimento, né? No experimento 3, eu acho que isso vai mudar um pouquinho, né? Bom, eu vi que muita gente não considerou barra de erro quando foi fazer o gráfico do LN. Se é uma medida experimental, seja você ter tomado ela direta, a diferença de potencial. Opa, alguém está querendo entrar aí. Vamos lá. Seja uma medida direta, como a diferença de potencial, seja uma indireta, que você calculou o LN, você tem uma incerteza. E quando você vai colocar o gráfico, você coloca lá as barras de erro. E quando você faz um gráfico experimental, eu tinha comentado isso lá na primeira aula, mas muita gente esqueceu. Você coloca o ponto e a barra de erro. Você não sai conectando um ponto no outro, né? E outra coisa, você não pode ter ponto em cima de eixo, né? Outra coisa, você não dá nome para os pontos, nem diz quais são as coordenadas, né? Toda a informação está ali no gráfico. Você olha para os pontos e tem uma ideia do comportamento, né? Muita gente que, quando fez a regressão linear, o método dos mínimos quadrados, também não levou em conta a incerteza, né? E quando você usa o método mínimos quadrados, você tem que levar em conta a incerteza. Eu vi que pelo jeitão do gráfico, muitas pessoas usaram aquelas planilhas tipo Excel, e tem uma família dessas planilhas aí. Isso não é o ideal para analisar dado experimental. Aquilo lá é extremamente extremamente pouco profissional para analisar dado experimental. Planilha do Excel serve para outras coisas. É claro que você pode usar a planilha do Excel para mostrar um gráfico ou outro, mas para analisar dado mesmo, né? A menos que seja aquelas coisas bem simples, você quer mostrar um gráfico pizza, quer mostrar um gráfico de tendência, você pode usar o Excel. Fora isso, é interessante você usar alguns programas dedicados, que já fazem o método mínimos quadrados levando em conta a incerteza. Você manda plotar o gráfico, ele já saca qual é a melhor escala. O Excel não é muito bom para isso. Não que eu tenha alguma coisa contra o programa do Bill Gates, né? Tem outros programas do estilo Excel gratuitos, por exemplo, para Linux a gente tem o LibreOffice, né? E também tem o LibreOffice tipo Excel, também não serve para isso, né? O ideal é você usar programas dedicados. Se eu não me engano, tem uma seção do Moodle que diz quais são os melhores programas para vocês trabalharem. Outra coisa, muita gente mostrou cálculo feito na mão, não precisa, mas é importante você dizer como você fez e também onde você fez, qual software você usou, tá? Não precisa ficar fazendo coisas na mão, tá bom? Uma coisa que quase todos erraram é aquela questão 1 do experimento 2, que falava para usar explicitamente a lei de Gauss. Quando você vai usar explicitamente a lei de Gauss, o que você vai fazer? Você vai desenhar uma gaussiana, né? E dos 25 relatórios que eu corrigi, acho que só um desenhou a gaussiana, não, 2 desenharam a gaussiana certa, tá? Então, tem que tomar esses cuidadozinhos aí para o experimento 3, tá bom? Não use planilha Excel, arquivo tipo planilha, a vítima vai ser você, tá? Ele vai dar muito mais trabalho e, enfim, não vai dar um resultado muito legal no final. Bom, pessoal, essa semana vocês viram lá no Moodle, com sotaque francês, as aulinhas do Jean, sobre a lei de Biot-Savart, né? Como é que funciona essa encrenca? Bom, primeiro, todas essas coisas surgiram depois do experimento de Worsted, né? Lá pelo fim do século XVII, né? Worsted fez um experimento em que passou corrente por um fio e tinha uma bússola perto. O que aconteceu? A agulha da bússola mexeu quando ele passou corrente no fio.
A partir daí foram feitos vários experimentos e se constatou que toda fonte de campo magnético vem do movimento de carga, né? Toda fonte de campo magnético vem do movimento de carga. E a forma de expressar isso aqui é o que se chamou de lei de Biot-Savart. Como é que funciona essa encrenca? Bom, primeiro eu peço desculpas para vocês pelas cores de hoje. Hoje eu tive que usar, sei lá, que cor é essa aqui? Bordeaux, sei lá eu que cor é essa, rosa. Não sei, tem uma cor, tem um nome específico essa cor aqui. Eu tive que usar esse rosa maluco, um verde, um marrom e um laranja, porque um pessoal aqui em casa acabou com as minhas canetinhas preta, azul e vermelha. Então vai ser umas cores meio esquisitas que vocês vão ver hoje aí na minha nota de aula. Né? Bem, o que diz a lei de Biot-Savart? Você tem uma constante aqui, você tem a corrente. Esse ds quem é? Você pega um pedacinho do fio. Qual é o campo gerado por esse pedacinho de fio incremental aqui produzindo corrente? É a corrente vezes esse ds, né, o vetor desse pedacinho. Muitos livros, ao invés de ds, usam dl. Eu, quando resolvo esses problemas aí, eu gosto de usar dl. Por quê? dl dá a entender que é o L do fio, certo? Esse ds parece que você está usando a lei de Ampère e calculando uma amperiana. Então, eu gosto muito de usar dl ao invés de ds, né, para não confundir com o ds da lei de Ampère. Bom, mas o Survey não tem essa preocupação. Então, aqui você tem IDS vetorial R chapéu sobre R ao quadrado. Aqui eu também gosto de fazer vetorial R sobre R ao cubo, é a mesma coisa. O que a gente pode concluir aí da lei de Biot-Savart? Bom, primeira coisa, do mesmo jeitão que a lei de Coulomb, que é proporcional à carga, a lei de Biot-Savart é proporcional à corrente. E não só isso. A dependência, se eu pegar só um pedacinho do fio, né, e eu olhar o campo devido só aquele pedacinho incremental do fio, a dependência do campo cai com o inverso do quadrado da distância. Isso aí tem o mesmo jeitão do campo elétrico para uma carga pontual. Qual a grande diferença? Bom, lei de Coulomb proporcional à carga, a lei de Ampère é proporcional à corrente. A lei de Biot-Savart proporcional à corrente. E a queda, né, a dependência é com o inverso quadrado da distância. Outra coisa, qual é a principal diferença? A principal diferença da lei de Ampère a lei de Biot-Savart para a lei de Coulomb está aqui, ó. O campo elétrico gerado pela lei de Coulomb, ele está na direção R, que liga a carga ao ponto. Já o campo magnético ele vai ser perpendicular a esse vetor R e ao mesmo tempo perpendicular a esse dl. Veja que esse dl, né, e esse R formam um plano. Então, esse incremento de campo aqui, né, ele está perpendicular aos dois, perpendicular a R e perpendicular a S. E a forma de expressar isso matematicamente é através desse produto vetorial. Tranquilo até aí, pessoal? Isso que vocês têm que guardar no fundo do coração sobre a lei de Biot-Savart. De fato, a maior parte dos livros no nível do Survey mostra a lei de Biot-Savart desse jeitão aqui. Se você for para livros mais avançados, eles vão mostrar a lei de Biot-Savart desse outro jeito aqui, ó. Para uma carga, imagine que ao invés de um pedacinho aqui, ó, eu tenho uma carga aqui com velocidade V. E aí você identifica essa corrente vezes o ds. Obviamente, corrente é carga por unidade de tempo. Se eu tiver uma carga pontual, vai ser Q sobre dt. Passa o dt para o outro lado, então você tem Q vezes V. Essa aqui é a lei de Biot-Savart para uma carga pontual, né? Uma carga pontual se movendo com velocidade V. Esse é o campo gerado por uma única carga, tá? Mas normalmente não se vê assim nesses livros a nível do Survey. Mas a parte fundamental da lei de Biot-Savart está aqui, certo? Não está lá naquela formulação. A parte fundamental da lei de Biot-Savart está aqui nessa expressão. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Professor. Oi, tá baixo. Deixa eu aumentar. Só um momentinho. Estou ouvindo bem baixo aqui. Deixa eu aumentar o meu som aqui.
Ai, caramba, como é que eu aumento esse som aqui? Aí tá, vamos lá. Fala, André. Chegou, eu vou ouvir você. É sempre uma corrente que gera um campo magnético? Ou só é um caso em específico? É sempre uma corrente que gera um campo magnético, né? É sempre carga em movimento, né? Uhum, Sempre carga em movimento que gera campo magnético. Você não tem nenhuma situação em que não haja carga em movimento gerando campo. É sempre a carga em movimento que gera o campo. O tá. que você tem nos ímãs? Nos ímãs, você tem lá os elétrons orbitando os átomos, né? Você tem átomos individuais, moléculas, tal. E é Uhum, esse movimento dos elétrons em torno dos átomos que, obviamente, é uma corrente elétrica em miniatura. Isso aí vai gerar domínios magnéticos dentro do material e campo magnético externo, né? Mas não se conhece nenhum campo magnético que não seja gerado pelo movimento de carga, né? entendi. Tá certo? Sim. De fato, existe uma demonstração bem bonita que mostra que campo magnético, de fato, é só campo elétrico, é basicamente uma manifestação do campo elétrico em referenciais diferentes. Se você usar a relatividade especial, né, que é a relatividade que trata a teoria de Einstein, que trata do que um observador vê aqui e outro em movimento, em movimento relativo a esse enxerga, de fato, essa diferença de observações, de pontos de vista, que gera o campo magnético. Isso é uma interpretação, tá? Isso é uma interpretação dentro da teoria da relatividade, tá? Eu acho que você não pode levar ela tão a sério assim, tá? Mas basicamente, campo magnético é gerado por carga em movimento, tá bom? Certo, obrigado. Beleza, vamos para frente então. Professor, Oi. oi, uma frase da lição me deixou em dúvida, porque você mostrou que, nessa outra definição da lei de Biot-Savart, o campo pode ser definido também pela carga. Mas na lição tem uma frase que fala assim, que o campo magnético ele só é resultado de uma distribuição de corrente. Não pode Não, ser. bom, você pode interpretar a distribuição de corrente como uma carga em movimento. Se você tem uma carga em movimento, você tem uma corrente elétrica. Só que a corrente elétrica ela está indo junto com a carga, certo? Uhum. A carga passou por ali, a carga passou por um ponto, você não tem mais corrente, mas você vai ter corrente em outro, né? Então você pode interpretar uma carga em movimento como uma distribuição de corrente, sim, tá? Tá. A frase que me deixou com dúvida foi exatamente essa que eu anotei. O campo elétrico pode ser resultado de uma única carga ou de uma distribuição de cargas. O campo Mas magnético. não, ele está falando campo elétrico, mas campo magnético só pode ser resultado de uma distribuição de corrente, como se ele não fosse resultado de uma única carga. E isso me Ele pode deixou ser com resultado, dúvida. ele pode ser resultado de uma única carga, mas essa Ah, tá carga bom. tem que estar em movimento, tá? Tá, Né? entendi. Isso está na lista de estudo? Não, tá na lição mesmo, é na segunda parte que A fala lista do sobre revestido? pontos importantes da lei de Biot-Savart. Ah, tá. Eu vou. Ah, tá na lição. Eu vou dar uma checada. Eu vou dar uma Tá checada bom, e aí entro em contato com o professor que fez essa lição, tá bom, tá Leis? certo. Obrigada. Mas é, até onde eu sei, né? Você não precisa de corrente elétrica no estrito significado de corrente dentro do condutor. Se você tiver uma carga em movimento, você tem campo elétrico. Você tem campo Tá, magnético, perdão. Tá bom? tá bom, tá bom. Inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso aí. De fato, alguns anos atrás, eu estava preparando uma questão de prova para fenômenos eletromagnéticos, né? Não lembro quantos anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu estava preparando uma questão de prova. Aí o que eu fiz? Eu peguei um próton viajando e coloquei um elétron com a mesma velocidade, uma velocidade, vetor velocidade paralelo a esse próton, né? Aí eu fiz uma brincadeira, eu calculei o campo do próton na posição do elétron e calculei a força magnética, né? E essa era para ser a questão de prova. Só que eu desisti de colocar isso aí como questão de prova, porque apareceu uma coisa muito doida. Apareceu um resultado que eu não tinha visto em livro nenhum, que é o seguinte: à medida que você ia aumentando a velocidade desse sistema próton-elétron, né, a força o próton começa a repelir o elétron, o campo magnético começa a repelir, e obviamente você tem o campo elétrico atraindo. Mas quando a velocidade chega igual à velocidade da luz, né, essas duas forças se igualam. Né, e
para a velocidade acima da velocidade da luz, ocorria uma coisa muito bizarra, que era próton repelir elétron. Né? Porque a força magnética de repulsão era mais forte que a força elétrica de atração. Né? E então, sem usar nenhum argumento de relatividade, a gente chegou no limite físico para velocidade para corpos materiais, sem usar nada de relatividade. Né? E quando eu cheguei nesse resultado, aí eu pensei, pô, isso aí não vai ser questão de prova, isso aí vai ser um artigo. Tá? Mas é uma coisinha bem simples de... Eu acho que eu coloquei lá no Moodle a referência desse artigo aí. Tá? E costumeiramente eu costumo tratar esse problema em aula, só que como a gente tem um horário muito reduzido, né, fazendo dessa forma aqui a remoto, não tem condições de mostrar isso aí. Tá? Mas é uma aplicação da lei de Biot-Savart escrita desse jeitão aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos ir para frente? Por mim, sim. Então, vamos lá. Eu faço as perguntas, se fico calado, eu aproveito para tomar água. Hoje eu estou aproveitando para comer macarrão também, porque eu não almocei. Não deu, eu esqueci de almoçar e quando eu vi já era a hora da aula. Vamos lá, então. Então, vamos nessa. Tem duas aplicações muito importantes da lei de Biot-Savart. Uma delas é um fio reto infinito conduzindo corrente. Como é que você trata esse problema aqui? Né? Aqui eu escrevi a lei de Biot-Savart, constante μ0 sobre 4π. A corrente, o meu ds, que eu gosto de chamar de dl, nesse caso aqui é dx na direção i. Produto vetorial com r, ao invés de r versor, eu escrevi r vetor, e ao invés de dividir por r ao quadrado, eu dividi r ao cubo. Quando eu coloco r vetor aqui, eu divido pelo módulo dele, para ser o versor, que dá r ao cubo. Obviamente, nesse sistema de coordenadas aqui, eu posso escrever o meu r, vejo que ele está apontando para cá, então vai ser menos x na direção i, menos a na direção j. Né? E eu vou ter um dB apontando nessa direção. Se eu pegar esse vetor aqui, não vou fazer aqui para vocês, porque é um negócio meio enfadonho, tá feito lá no Moodle. Né? Se eu pegar esse R aqui, multiplicar por esse aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer o produto do dxi vetorial R, I vetorial com I dá 0. Só que I vetorial com J dá K, certo? I vetorial com J dá K, como eu tenho sinal negativo, vai aparecer um sinal negativo aqui, menos K. E aí, se eu fizer essa integral aqui, tomando de pegar o B como integral de dB, todos os dBs apontam na mesma direção, eu fico com uma integral escalar, que é relativamente simples, né? E, deixa eu focar melhor aqui. Se eu integrar de x igual a menos infinito a mais infinito, eu encontro o campo magnético do fio, essa expressão que vocês estão acostumados aqui, que é o μ0i sobre o 2π vezes a, onde esse a aqui é a distância ao fio. Observe uma coisa interessante aqui. O campo magnético resultante vai apontar nesse sentido. Se eu pegar aqui do outro lado, o campo magnético vai apontar para fora da página. Né? E essa coisa aqui tem uma simetria de rotação. Se eu pegar essa folha, cadê? Vocês estão vendo a minha... Se eu pegar isso aqui e rodar, certo? Vai ter uma simetria de rotação em torno desse fio. Né? Vai ter uma simetria de rotação em torno desse fio. Então, se eu fizer uma vista em corte, né, como é que vai ser isso? As linhas do campo magnético vão... A gente costuma dizer que as linhas do campo magnético circulam em torno do fio desse jeitão. Né? E a intensidade do campo cai com o inverso da distância. Não cai com o inverso quadrado da distância, cai com o inverso da distância. Ele fala assim, então a lei de Coulomb não é válida. A lei de Biot-Savart, inverso quadrado da distância, não é válida. É válida sim, mas para um pedacinho incremental de fio, certo? Se você pegar um fio reto infinito e somar todas as contribuições, né, a dependência que eu tenho é inverso da distância. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Essa aí é a aplicação mais importante da lei de Biot-Savart. Podemos ir para frente? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Enquanto vocês não falam nada, eu como o meu macarrão.
E aí, pessoal, alguma dúvida aí? Ou podemos ir para frente? Tudo bem aqui. Ah, tá. Putz, eu ia pegar mais uma garfada, mas eu pego depois. Então tá. Vamos para frente, então. Vamos lá. Opa. A segunda aplicação mais importante disso aí, eu vi o jeito que está no survey e o jeitão que é o mesmo jeito lá que o Jean colocou, né? Uma espira circular. Se eu tiver aqui uma espira circular, imagina que eu tenho uma espira circular de corrente no plano YZ aqui e quero calcular o campo magnético aqui no eixo X, né? O jeito que está lá no survey e que o Jean fez, ele fez a seguinte argumentação. Bom, eu vou ter um ponto aqui, aí por simetria, só vai ter campo no eixo X, blá, 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 blá. Você não precisa usar esse argumento de simetria se você resolver de forma vetorial. Se eu resolver de forma vetorial, eu tenho que esse ponto aqui da esfera, aqui, ó, perdão, esse ponto da espira, eu posso escrever ele como sendo, se eu olhar aqui, tá a projeção para cá, o eixo Z está para cá, então é menos R cosseno θ na direção K, que é essa aqui, mais R seno θ na direção J, que é esse aqui do eixo Y, tá? E aí, quem é o ds? O ds eu posso escrever como sendo ds dθ, dθ, de fato, dr dθ, né? Isso aqui é um dr dθ, dθ, e aí eu derivo esse cara aqui eu fiz errado, aqui é R, tá? Então, eu tenho dr dθ, dθ, né, como se fosse uma velocidade angular, vetorial, né? Uma velocidade vetorial aqui, perpendicular ao R, se eu derivar isso em S, que é perpendicular ao R. Aí o que a gente faz para calcular esse problema vetorialmente? Uso a lei de Biot-Savart, definição vetorial. Constante, a corrente que está circulando na espira, e eu não estou vendo minha... Vocês estão vendo minha folha? Ah, não, está aqui. Acho que está tendo um delay aí. Ah, pronto, está aí minha folha. Bem, está aqui a corrente, certo? E aí eu multiplico ds pelo R, no produto vetorial, eu divido por R ao cubo. Quando eu faço isso, eu fico com essa expressão desse tamanho aqui, ó. Eu fico com uma expressão desse tamanho. E vejam que eu nem escrevi o R. Nem escrevi o R de forma vetorial. Eu deixei ele implícito aqui, ó. Tá? Deixei o R implícito aqui. Bem, se a gente fizer termo a termo aí, vai ter algo em J, algo em K e algo em I. Deixa eu ver aqui. A minha apresentação não está acompanhando. Deixa eu parar de apresentar aqui e apresentar de novo. Porque eu estou vendo aqui que não está acompanhando. Eita, vamos lá. Uma guia do Chrome. Vamos lá de volta aqui. E compartilhar. Então, no final das contas, pessoal, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo minha apresentação? Ainda não. Sim ou não? Ainda não? O negócio está meio devagar aqui. Caramba, eu estou vendo. E diz que eu estou apresentando aqui. Caramba. Ela apareceu? Nada ainda. Não. Eita. Apareça a coisa. Não apareceu ainda, né? Eu vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou fechar minha câmera e ligar de volta para ver se... Ai, deixa eu... Read error, handshake, tá. Vamos lá. Deixa eu colocar no não perturbe, que a minha sogra ligou para mim agora há pouco. Espera aí. Vamos ligar o Droidcam de novo. Acho que agora vai. Show. Opa. Acho que agora vocês vão ver. Tá aí, né, pessoal? Sim. Agora vocês estão vendo, né? Ou não? Ah, beleza. Eu estou vendo que está com delay aqui. Mas o que acontece aqui nessa expressão aqui? Você tem o x seno no θ em J, o x cosseno θ em K. Quando eu integro isso em dθ, o que vai acontecer? Quando eu integrar em dθ, integral de seno θ dθ vai dar... Oi?
Aqui parou de compartilhar. Tá com um delay maluco, né? Não, aqui não tá Parou aparecendo. de... Não, Eita! parou mesmo. Parou Vamos mesmo. tentar de novo, então. Acho que agora vai... Parou mesmo, deixa eu voltar aqui. Acho que agora vai. Esperar um pouquinho. Vamos ver se... Acho que agora vai aparecer. Apareceu aí para vocês? Vou colocar isso aqui um pouquinho mais distante só. Sim. Agora apareceu. Então... perfeito. Tudo bem. Agora tá sincronizado. Beleza. Quando eu fizer a integral de... o que vai estar para dentro da integral? O x e o r, né, são constantes que caem fora da integral. Quando eu fizer a integral desse dB aqui no fio, de θ igual a 0 igual a θ igual a 2π. Esse cara aqui vai dar cosseno de θ de 0 a 2π, dá 0. Esse cara aqui vai dar seno de θ de 0 a 2π, que vai dar 0 menos 0. Esse vai dar 1 menos 0, esse vai dar 0 menos 0. Então o resultado final é 0. Só vai sobrar o quê? Só que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá 1. Então eu fico simplesmente com o integral de dθ que dá 2π. 2π dividido por 4π dá 2. Então essa aqui é a forma vetorial de você mostrar que no eixo da espira, ou seja, deixa eu mostrar o desenho para vocês de novo aqui. No eixo da espira, eita, tá com delay de novo. Eu mexo a página e não vejo mexer aqui minha guia. Hoje tá difícil. Tá aqui, ó, o desenho. No eixo da espira, eu tenho campo só no eixo X, certo? Mas isso você pode demonstrar, como eu demonstrei aqui, de forma completamente vetorial. Não precisa ficar usando aqueles argumentozinhos de simetria que a gente tem no Survey e tem lá também no Moodle, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nisso aí? Professor, você pode explicar só o DS, que você falou que é DR, dθ, dθ, eu não entendi direito. Opa, vamos nessa. Bom, vamos lá. Você está conseguindo ver o DS? Tá com um delay maluco esse troço. Ainda não. Então, esse DS eu consigo... eu consigo fazer esse DS como sendo uma derivada do R, a taxa de variação do R em relação ao θ. Eu consigo definir esse DS dessa forma. E se você fizer o produto... Epa, o que aconteceu aqui? Se eu fizer o produto vetorial do R com o DS, eu vou ver que os dois são realmente perpendiculares. Está aparecendo aí para vocês a expressão? Tá aparecendo a expressão do DS. Então, o DS, ele é simplesmente essa derivada do R em relação ao θ, né? Toda vez que a gente tem uma coisa do tipo movimento circular uniforme, ou você tem algo circular, eu defino o ponto no círculo como dessa forma aqui: R cosseno θ numa certa direção, mais R seno θ na direção vertical, tá? Só que para eu definir um vetor que é perpendicular a isso, basta eu derivar esse vetor em relação ao ângulo, tá? Tá bom. Tudo bem? Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Vamos imaginar que acho que eu entendi sua dúvida. Imagina que eu tenho um movimento circular uniforme. Então aqui eu tenho uma certa partícula. Vamos ver se dá certo eu explicar isso aqui. Então aqui eu tenho R de T. Se isso aqui está em movimento circular uniforme, esse cara aqui é o V e esse é o R de T. Opa, R de T. O R de T eu posso escrever como sendo a minha distância ao eixo, R, cosseno de θ na direção I. Agora eu estou usando X e Y, tá? Cosseno de θ na direção I mais R, seno de θ na direção J. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Beleza, Deise. Olha só, o que é velocidade? Velocidade é dr dt. Só que eu posso usar aqui a regra da cadeia e escrever isso como sendo dr dθ, dθ dt. Tudo bem?
Ah, ok. Se isso aqui é um movimento circular uniforme, eu posso escrever esse dθ/dt simplesmente como ômega, tá? E quando eu derivar essa coisa aqui em relação a θ, vai aparecer um vetor velocidade que é perpendicular ao r, tá? Lembrando disso, eu sei que eu tenho uma corrente que está circundando como se fosse um movimento circular uniforme, então eu defino esse ds, eu defini aquele ds como sendo simplesmente dr dθ. Mas o motivo é isso aqui, por causa do movimento circular uniforme. Tudo bem? Ah, ok. Agora Deu para entendi. entender? Deu para entender? Beleza, então. Bom, as duas principais aplicações de Biot-Savart são essas duas aqui. Você vai usar a lei de Biot-Savart toda vez que você tiver algo que não tenha alta simetria. Opa, não apareceu meu papel novo aí. Tá um delay gigante essa coisa, né? Hoje está difícil, tá? Então esse aqui é a segunda aplicação mais importante, que é uma espira de corrente, né? Mas você pode usar a lei de Biot-Savart para qualquer problema que peça para calcular o campo, né, de uma corrente ou de uma carga em movimento, se você fizer aquela substituição, tá bom? Bem, vamos lá. Só que tem uma... antes de falar de lei de Ampère, né, se eu pegar essa expressão que a gente obteve aqui para o campo magnético de uma espira, funciona a coisa, tá? O delay desse celular aqui está muito lento. Eu mexo na minha folha de papel e não vejo mexer aí. Funciona a coisa. Eu vou brigar com a net, acho que a minha internet está bem lenta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo minha folha? Sim ou não? Sim. Mas ela tá parada, não tá? Aí que tá. Acontece que minha folha não tá ali. Eu troquei de folha. Agora sim. O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: quando eu tiver um dipolo muito pequeno, ou seja, quando eu tiver uma espirazinha muito pequena, eu tenho que aquele X é muito maior do que o R, e aí a gente pode aproximar aquela expressão por essa aqui, que é o campo magnético de um dipolo, né, muito longe do dipolo. E a gente consegue identificar esse I vezes πr quadrado como sendo I vezes a área. E isso aqui é aquilo que a gente chamou de momento de dipolo magnético. Por que a gente costuma chamar de dipolo magnético? Se a gente voltar lá para o campo elétrico e eu pegar uma carga positiva e uma negativa do mesmo módulo, o campo elétrico muito longe da carga tem também essa dependência de inverso do cubo da distância, né? Então, devido a essa similaridade com as linhas de campo do dipolo elétrico, né? Quando eu estou longe do dipolo elétrico, a dependência espacial do dipolo magnético é a mesma. Então, por isso a gente costuma chamar essas espirazinhas muito pequenas de corrente de dipolo magnético. Bem, uma das últimas aplicações disso aqui é o seguinte: você determinar a força entre dois fios condutores transportando corrente, tá? Putz, não está aparecendo aqui, apareça a coisa. Tá um delay bem ruim aqui, mas enfim. Como é que eu calculo a força entre dois condutores? Primeiro, eu determino o campo, eu suponho que os condutores são muito longos, né? E aí, calculo o campo do condutor 1 na posição do condutor 2. E esses fios têm que ser paralelos. O campo do condutor 1 na posição do fio 2 é simplesmente μ0i μ0i1, e fiz errado aqui, ó, μ0i1 sobre 2π vezes d, né? Isso vezes o comprimento do fio 2. Só que a força que um fio faz sobre o outro, devido a seu campo magnético, o módulo das forças são iguais, certo? E eu chamei esse módulo de F. Se eu dividir esse F pelo comprimento do fio, supor que os dois fios têm o mesmo comprimento, a gente vai chegar nessa expressão aqui, que é uma constante, μ0 sobre 2π, o produto das duas correntes dividido pela distância entre elas, né? E se essas duas correntes, você consegue mostrar facilmente que se essas duas correntes estiverem no mesmo sentido, eu tenho uma tração entre os dois fios. Se tiver no sentido oposto,
eu tenho uma repulsão. Eu mostrei isso de forma experimental num videozinho que eu tenho no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês agora. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer essa coisa funcionar. Ou não. Ixi. A rede aqui em casa está muito lenta. Eu acho que é por isso que está dando essas falhas. Pessoal, eu não consigo mostrar, porque eu estou com a rede muito lenta. Particularmente hoje eu estou com a rede muito lenta aqui, onde minha casa está chovendo para burro, então deve ser por isso que o sinal da internet está fraco. Antigamente, quando eu era criança, a gente não conseguia assistir TV na chuva, porque a imagem ficava toda chuviscada. Esse aqui é o análogo moderno da TV chuviscada. Bem, alguma dúvida aí, pessoal? Quem tiver interesse em ver isso aí acontecendo, dos fios conduzindo corrente se atraírem, eu tenho um vídeo no YouTube que mostra isso aí. É um vídeo bem antigo aí, eu acho que eu devo ter feito em 2009, né? A minha voz continua igual, mas os meus cabelos, como diria aquela propaganda antiga, enfim. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo essa parte? Tranquilo, pessoal? Então tá bom. Bom, ninguém falou nada, então suponho que tá tudo bem. Eu já acabei meu macarrão, então não preciso comer mais. Então vamos lá. Bom, eu vou falar agora um pouquinho de lei de Ampère. Da onde surge essa lei de Ampère? Né? É interessante a gente tentar entender da onde ela surge. Se eu pegar um fio reto infinito, né, e olhar, né, fazer um corte nele e olhar em cima dele, o que eu vou ver? Eu vou ver aqui, nesse exemplo aqui, eu vou ver uma corrente entrando na página. Imagina que eu tenho um fio reto infinito aqui. Então eu tenho uma corrente entrando na página, certo? Uma correntinha entrando na página. E o campo aqui a gente sabe que tem uma simetria de rotação em torno do eixo, né? O eixo definido pelo fio. O que acontece se a gente calcular essa integral de trajetória? B escalar ds. Um ds é essa trajetória aqui. Se essa trajetória for circular, né, obviamente o ds vai estar na mesma direção do B, né, então eu posso transformar essa integral aqui em duas. O meu R não varia, eu te coloco 2πr para fora, me zero i sobre 2πr eu te coloco para fora da integral, e esse integral de ds aqui dá, no circuito fechado, dá simplesmente o comprimento dessa circunferência. O resultado disso é algo que não depende do raio, depende só da corrente, né? Percebam que se eu fizer isso aqui, independente da distância que eu tiver do meu fio condutor, essa integral de trajetória de B escalar ds, onde esse ds agora não é o ds do fio, o ds do fio eu costumo chamar de dl, esse é o ds da trajetória, essa integral de uma trajetória fechada de raio r, né, uma trajetória circular, dá μ0i, independentemente do raio. Se eu fizer uma brincadeira e considerar agora essa trajetória aqui dessa figura de baixo, vou esperar a câmera atualizar, porque a câmera está bem lenta, né? Atualizou, né? Vejam, se eu dividir essa trajetória numa semicircunferência laranja de raio R1 e uma semicircunferência marrom de raio R2, o que vai acontecer? Essa integral fechada vai ser decomposta em duas integrais de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, de campo B1 escalar ds1, né, e campo B2 escalar ds2 do θ igual a π sobre 2 até menos π sobre 2. Bom, acontece que eu tenho uma dependência com o inverso da distância, tanto em B1 quanto B2. E o meu ds1, eu posso escrever desse jeitão. Ele é proporcional ao R1, daí tem aquela história. Menos seno θ vezes i, mais cosseno θ vezes j dθ. Se eu fizer essas duas integrais, vai acontecer uma coisa bem interessante. Essa parte aqui em laranja vai dar μ0i sobre 2, e a parte em marrom também vai dar μ0i sobre 2. O resultado é μ0i. De fato, isso aqui é absolutamente geral. Se eu pegar um fio reto infinito e pegar qualquer trajetória em volta dele,
né, eu vou conseguir decompor em pequenas circunferências de comprimento de θ, e o resultado total de qualquer percurso vai ser exatamente igual a μ0 vezes a corrente. A forma geral dessa expressão é o que é chamado de lei de Ampère. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ó. Apareça a lei de Ampère. Eu estou filmando, mas não aparece ainda. Está demorando. Está quase parecendo uma foto a minha câmera hoje. Apareça a lei de Ampère. Ah, apareceu. Vamos centralizar aqui. Tá? Então, se eu tiver... se eu pegar uma curva qualquer, eu posso pegar uma curva qualquer, né? E se essa curva estiver envolvendo correntes elétricas, né? Se eu calcular essa integral de trajetória do campo magnético, produto escalar com ds, então eu calcular a circulação, que a gente chama de circulação do campo, aqui nessa trajetória, o resultado disso vai ser μ0 vezes a corrente total que atravessa a superfície. Né? Essa I, né, é a corrente que atravessa a superfície delimitada pela curva gaussiana. Obviamente, qualquer curva que eu fizer aqui, isso aqui vai ter uma área envolvida. Né? Então, a área que as correntes que atravessam a corrente total, essa área que delimitada pela curva amperiana, né, ela é essa I. Nesse caso aqui, a corrente que atravessa a superfície vai ser, nesse exemplo específico, vai ser I1 menos I2. Por que I1 menos I2 e não I2 menos I1? Se você pegar o campo gerado por I1, ele está no mesmo sentido de ds. O campo gerado por I2 está no sentido contrário de ds. Por isso, o sentido que você percorre a curva amperiana importa na lei de Ampère. Tá? A lei de Ampère, obviamente, é muito mais fácil de aplicar que a lei de Biot-Savart. Né? Mas, da mesma forma que a lei de Gauss para o campo elétrico, a lei de Ampère ela é sempre válida, né? Do mesmo jeito que a lei de Gauss é sempre válida, mas ela só é útil em casos de alta simetria. Em casos em que ou o campo magnético está na mesma direção do ds e é constante, ou em casos em que ele está perpendicular ao ds, né? Ou em casos em que o campo é zero na região que você está considerando. É só nesses casos aí que você consegue aplicar a lei de Gauss e encontrar o campo magnético, aplicar a lei de Ampère e encontrar o campo magnético usando a lei de Ampère. É só para casos de alta simetria. Os casos mais simples de alta simetria são esses daqui, né? O solenoide. Tá? O solenoide, qual que é o lance do solenoide? O solenoide é uma espiral, só que é uma espiral uma espiral muito longa, em que o campo magnético é constante aqui dentro, né? E fora do solenoide o campo é zero. Tá? Para um solenoide ideal, o campo é zero aqui fora e constante aqui dentro. Obviamente, com um solenoide real, você tem efeitos de borda. Tá? Mas para o solenoide ideal, isso é válido. E para um toroide. Tá? Um toroide também é um caso de alta simetria, e aqui no toroide o campo vai ser circular aqui, e vai depender só da distância ao centro do toroide. Toroide, imagine uma rosquinha em que você enrola um fio condutor em torno dela e passa a corrente. Você vai ter um campo magnético só dentro do toroide. Fora, da mesma forma que o solenoide, o campo fora do toroide é nulo. Tá? E outro caso de alta simetria é quando você tem um fio reto condutor infinito. Né? O caso mais simples, você despreza a dimensão do fio e só calcula o campo magnético fora dele. Isso a gente já fez via lei de Ampère, né? Lei de Biot-Savart. Você pode usar a lei de Ampère para calcular o campo de um fio reto infinito de uma forma muito mais rápida. Né? Em 2 linhas você tem o campo de um fio reto infinito. Mas tem alguns problemas que perguntam o campo magnético dentro do fio. E é isso que eu vou tratar com vocês agora. Antes de eu passar para frente, alguma dúvida aí, pessoal? Aqui tá tudo bem. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos para frente. Olha, tá sincronizado.
Ah, meu filho parou de assistir aula lá na sala, agora a internet está mais rápida. Olha só. Olha, passo minha mão e eu consigo ver minha mão. Legal. Então, quando eu tenho um condutor reto, infinito, cilíndrico, né? O que eu tenho que levar em conta? Se eu tiver simetria cilíndrica aqui, ou seja, se a minha densidade de corrente J depender só de R, ó, aqui eu tracei uma amperiana, né? O que é amperiana? É uma curva, é uma curva fechada. E aqui eu tenho a área delimitada pela amperiana. O que é a lei de Ampère? Integral fechada de B escalar ds, aqui eu vou ter um campo magnético, B. Integral fechada de B escalar ds é μ0 vezes a corrente que atravessa. É a corrente que atravessa só essa área delimitada pela amperiana. Isso que vocês têm que colocar no fundo do coração. Se esse J depender só da distância ao eixo, ou seja, se a minha densidade de corrente por unidade de área, depender só da distância ao eixo, eu posso calcular desse jeitão aqui. Vai ser J escalar dA. Normalmente o J está sempre no mesmo sentido do dA, os problemas a nível de fenômenos eletromagnéticos, o J está sempre na mesma direção do dA. Né? E aí eu posso escrever como sendo JdR vezes o dA. Quem é o dA em coordenadas cilíndricas? Vai ser 2πr vezes dr. É o tamanho da circunferência vezes o dr. Isso dá um dA. Né? Então, esse cara aqui é o meu dA. Tá certo? Bem, o caso... E aí, o que vai acontecer? Esse B escalar ds aqui, o lado esquerdo da lei de Ampère, vai dar sempre a mesma coisa para problema de simetria cilíndrica. Problema de simetria cilíndrica, o lado esquerdo dá sempre B vezes 2πr. Tanto dentro quanto fora. O que vai mudar aqui é essa corrente que entra. Essa corrente que entra aqui, no caso específico de J uniforme, ou seja, uma distribuição uniforme de corrente, né? Isso aqui vai ser corrente dividido pela área total aqui do condutor, que eu chamei de condutor de raio Rzão. Então, vai ser a corrente dividido por πRzão quadrado, e a gente vê que a corrente que atravessa essa amperiana interna vai ser I, a corrente total, Rzinho ao quadrado dividido por Rzão ao quadrado. Né? Porque o resultado dessa integral aqui vai ser πr ao quadrado. Só que πr ao quadrado, πrzinho ao quadrado, dividido por πrzão ao quadrado, dá Rzinho ao quadrado dividido por Rzão ao quadrado. Tá bom? Bom, o lado esquerdo dá sempre isso aqui, no caso de problema de simetria cilíndrica. Né? E se eu combinar os dois lados da lei de Gauss, eu vou ter isso aqui. Que o campo magnético vai ser μ0 vezes a corrente, vezes 2πrzão ao quadrado, vezes essa distância r. Tá? Opa, agora não está aparecendo. Opa. Está sincronizado. Eu que não estava focando a parte que deveria. Esse aqui é o resultado para J constante, ou seja, J uniforme. Né? O que vai mudar nos problemas que vocês vão ver na lista? Tem um probleminha na lista, né? Que eu acho que o Vinícius já resolveu ele, né? E encontrou alguns probleminhas nele, ou seja, a resposta no Moodle estava errada, o coordenador vai arrumar hoje, onde a gente tem um J, lá na lista a gente tem, acho que problema 10, na lista a gente tem um J que não é uniforme. O J é realmente uma função de R. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer explicitamente essa integral aqui para calcular a corrente que atravessa a sua superfície delimitada pelo circuito amperiano. Tá bom? Gente, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre a lição aí dessa semana. É relativamente simples. Os problemas para calcular campo magnético, ou você usa a lei de Biot-Savart, aí você usa a forma vetorial da lei de Biot-Savart, ou você tem que sacar onde existem simplificações. Mas é sempre mais seguro usar a forma vetorial. Né? Ou você usa a lei de Ampère. Mas lei de Ampère você só consegue aplicar para caso de alta simetria. Né? Ou o campo ele tem uma simetria muito visível, ou você tem que usar realmente a lei de Biot-Savart. Né? O resto fora entender essas duas coisas, lei de Biot-Savart e lei de Ampère,
você entender exatamente o que os problemas pedem, tá? A interpretação de cada problema. Mas não foge muito disso os problemas dessa semana. Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, eu posso tirar uma dúvida do laboratório? Do experimento? Opa, claro. O experimento 3 ou 2? 3. Do 3. Vinícius, ser franco com você, eu nem olhei como tá o 3, mas pergunte, vai que eu sei responder. Aham. Tudo bem, era só mais uma dúvida sobre a incerteza. Porque numa das primeiras questões, que é a questão 3, ele fala para a gente dar a incerteza de cada medida com 5%. Uhum. Só que aqui tá, com cada medida ele quer dizer x, y, z, ou por exemplo, tipo, a medida absoluta. Porque no aplicativo, você tem a medida de x, y, z e do absoluto. O que ele fala no enunciado para você considerar 5%? Nas medidas. Eu acho que você tem que considerar 5% em cada componente, então. Tá. A incerteza é tão grande assim nesse aplicativo? Eu não sei, eu pesquisei e não achei, eu só vi tá lá anunciado. Ah, tá. Existe um problema, eu achei um pouco esquisito esse experimento que propuseram. Parece que eu tenho que checar direitinho como está o roteiro, porque esse experimento é novo. É para você medir o campo de um ímã de geladeira, né? Eu tenho umas dúvidas sobre isso aí, porque você não sabe exatamente onde está o teu sensor de campo magnético no celular, né? Então, você consegue fazer um mapeamento, mas primeiro você tem que descobrir onde está o teu sensor de campo magnético. Mas eu preciso dar uma olhadinha com calma no roteiro para entender o que foi feito. Que eu acho que o roteiro foi só disponibilizado essa semana, né? O final da semana passada, eu não lembro direito. Eu não cheguei a olhar o roteiro direito, tá bom? Cada professor ficou responsável por uma parte. Mas eu vou olhar direitinho e daí na aula de tutoria eu te falo, tá? Antes da aula de tutoria, eu vou dar uma boa olhada no experimento 3, vou tentar fazer aqui em casa, eu tenho uns ímãs, e ver se eu consigo algum resultado legal com o experimento 3. Tá bom? Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Cadê esse chat? Demora. Ah, tudo certo. Ah, a Isabela só falou que tá tudo certo. Bom, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, façam então a lista de estudo, a lista de revisão, e na quinta-feira a gente discute algum problemas que vocês não conseguiram fazer, tá? E caso ninguém tenha dúvidas, eu vou trazer uns 2 ou 3 probleminhas aqui para a gente discutir na aula de tutoria de quinta-feira, tá bom? E vou tentar responder a pergunta do Vinícius também, tá? Beleza, então, pessoal. Bom, vejo vocês, então, na quinta. Até quinta. Beleza, valeu, tchau, professor. Pessoal. Boa tarde. Falou, boa tarde. Tchau, professor. Obrigada. Professor, como você iniciou a aula, eu fiquei com... É mais uma curiosidade. Daquela simetria do campo do anel, se o ponto de interesse, se você quisesse saber, estivesse no eixo Y, teria campo magnético? No eixo Y tem. No eixo Y tem. Vamos voltar lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui meu desenho. Daí que o meu desenho é mais fácil. Tá, vamos lá. Olha só. Você está conseguindo ver lá, Daisy? Estou sim. Olha só o que vai acontecer aqui. Se eu pegar o eixo Y aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, eu vou ter campo apontando para cá, ó. Vou ter campo apontando para cá. Tá? Tá. Tá, joia? Não vou fazer muito desenho aqui, que eu tenho que usar a mesma folha para dar aula à noite. Tá bom. Basicamente, você vai ter um campo apontando. Olha só, já tive uma ideia aqui. Peraí, eu tive uma ideia. Oi. Ó, teu cachorro tá latindo. Tá. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Qual que é meu feeling aqui? Você vai ter um campo devido a esse ponto aqui, só que você vai ter um campo aqui devido a esse campo, você vai ter um dB aqui, né? Devido a esse pedacinho, e um dB menor devido a esse. Então, ele vai apontar nesse sentido. E, pela simetria do problema, eu acho que aqui no eixo Y, em cima do eixo Y, você vai ter campo só na direção X. Tá bom? Ah, tá bom. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Então, tá jóia, então.
Vou tentar entender melhor essa parte de simetria, assim, que ainda está meio confusa. E o problema é que você tem que visualizar em 3D a coisa, e às vezes complica um pouquinho. Uhum. O problema é que você tem que fazer um desenho em 3D e tentar entender a simetria, mas se você fizer um desenho das linhas de campo, isso aqui, tá? Se você fizer um desenho das linhas de campo, vamos desenhar de novo aqui. Vou pegar uma outra folha aqui, isso, melhor. Né? Isso está nesse plano aqui, ó. Cadê? Está nesse plano aqui, ó. Aqui Z, aqui Y e aqui X. Se eu for desenhar as linhas de campo dessa coisa, o que vai acontecer? Eu vou ter linha de campo aqui, obviamente, no eixo X, e aí eu vou ter linhas de campo que fazem isso aqui, ó. Ah, tá. Tá? Vou ter linha de campo que faz isso aqui. Opa! Ela não morre assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso direito. Tá? E assim. Deu para visualizar melhor agora a simetria? Deu sim. Tá? Embora o desenho esteja feio, mas tudo bem. As cores estão estranhas hoje também. Mas tá bom, então. Tá certo, professor. Obrigada. Nada. Até quinta. Até Tchau, tchau. quinta. Tchau, tchau.